Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho. Veja agora os destaques de hoje. Os efeitos do ciclone bomba. Mais de 1.000 pessoas estão fora de casa. Ventos de quase 100 km por hora causaram destelhamentos, quedas de árvores e de barreiras. No litoral norte, um dos principais hospitais foi atingido pelo vento. Já já você vai saber a previsão do tempo para as próximas horas. A Estael Cias, ao vivo, conta tudo. E as imagens impressionantes também nos outros estados do sul. Em Santa Catarina, teve mortes e muitos estragos. Um telhado voando. Meu Deus, meu Deus! No Paraná, o flagrante da queda de árvores. Caiu o pinheiro. Caiu o pinheiro em cima do carro. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde. Com muita interatividade, já está no ar. Muito bem, 11 horas e 40 minutos, faltando 20 para o meio-dia. Estamos de volta com o SBT Rio Grande com a cobertura sobre os efeitos do ciclone bomba no Rio Grande do Sul. As imagens, elas são impressionantes. Durante toda a edição de hoje, vamos mostrar os estragos pelo Rio Grande do Sul e atualizar sobre a previsão do tempo ao vivo. A meteorologista Estael Cias já está aqui com a gente. Nós vemos as imagens, as águas do Rio Caí estão subindo, como a gente pode observar nessas imagens. Vamos atualizar tudo sobre já as cheias em diversos rios, principalmente na região do Vale dos Sinos. O pior do ciclone bomba já passou. E por que ele é chamado ciclone bomba? Pela formação muito rápida e os efeitos que ele provocou, não só no Rio Grande do Sul, mas no estado vizinho, em Santa Catarina, que a gente vê as imagens que foram assustadoras do final da tarde de ontem, com ventos muito fortes, atingindo diversas cidades. Já chega a 10 o número de mortos na região sul. Tem 1 no Rio Grande do Sul e 9 já mortes confirmadas em Santa Catarina. Então nós vamos mostrar daqui a pouco todos os efeitos, né? As consequências desse ciclone e ainda nós vamos ter... Olha só essa imagem aí, olha só essa imagem. Isto é Santa Catarina, telhados que saem voando, como se fossem folhas de papel. Nós temos ainda muitos problemas de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. Também vamos atualizar com o CE, com as concessionárias de energia. Nós devemos ter a normalidade no fornecimento de luz somente amanhã. Problemas também no Hospital de Tramandaí, no nosso litoral. Ontem a Estael Cias alertava para o vento na faixa litorânea do Rio Grande do Sul. Tá aí, o principal hospital ali da região de Tramandaí também foi atingido. Em seguida vamos atualizar as informações. Olha só a imagem, o telhado foi arrancado devido à força deste vento. Agora, era um ciclone bomba, mas será que em alguns momentos e alguns locais ele chegou a se transformar num tornado, ou pelo menos os efeitos de um tornado? Aí nós temos também, olha só a imagem do carro. Teve um deslizamento de terra, isso foi na região da Serra. Também alertávamos ontem os perigos de deslizamento de terra por causa do alto volume de chuva. Nós tivemos quase que 100 milímetros, tudo que era esperado para o mês de junho veio de uma vez só. Então aí o trabalho de remoção de terra, de pedras, das encostas, o que exige ainda de todos nós, quem andar de carro, precisamos ter muito cuidado. Portanto, a partir de agora até 1 da tarde, nós vamos ter muita informação e atualização, né, sobre como é que vai ficar o tempo também a partir de agora. Lembrando que depois do vento, ou junto agora com o final do ciclone aqui sobre o continente, nós teremos muito, mas muito frio. Daqui a pouco, outras informações para você sobre o ciclone bomba, porque agora eu tenho um recado do governo federal para você sobre o coronavírus. O governo contratou mais de 15 mil novos profissionais de saúde que ajudaram a recuperar mais de 500 mil de brasileiros. Já foram mais de 12 milhões de medicamentos distribuídos que ajudam no tratamento de milhares de pacientes. Só de equipamentos de proteção individual já foram distribuídos mais de 100 milhões para proteger os nossos profissionais de saúde e milhões de brasileiros. Quer saber mais sobre essas e outras ações do governo federal? É só acessar gov.br/proteger vidas e empregos. Muito bem, 11 horas e 44 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paza, no lado vermelho do Rio Grande, alerta 4 jogadores com a Covid-19. E do lado azul, será que está surgindo aí o Grêmio Futebol
catarinense, Glauco Pazza? Pois é, boa pergunta, André. Bom dia a todos. Todo mundo sabe que é Grêmio Futebol Porto-Alegrense, mas estaria surgindo aí o Grêmio Futebol Catarinense. E por quê? Porque ontem a gente já anunciou aqui, né, que o Grêmio estava pretendendo ir para Santa Catarina para treinar, para poder ter o contato entre os jogadores. Aquele treino coletivo com bola, me parece que isso está sacramentado, até porque o clube emitiu uma nota e justifica ali dizendo o seguinte, ó, já que o governo gaúcho disse que futebol não é prioridade, o Grêmio está, então, mudando de estado, pelo menos por hora, para treinar. Isso deve acontecer no município de Criciúma. O Grêmio já entrou, inclusive, em contato com o clube, com o presidente Jaime Dalfarra, que é presidente do Criciúma, que vai ceder o centro de treinamentos. O Grêmio vai ficar hospedado em isolamento no hotel próximo dali. E não está descartada a realização de jogos do Grêmio, inclusive pelo Campeonato Brasileiro, em solo catarinense. Por quê? Porque não se sabe exatamente qual vai ser o rumo da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Claro, com todos aqueles cuidados, os testes, enfim, que estão sendo feitos, inclusive, em todos os clubes aqui do Rio Grande do Sul da primeira divisão, né? E graças a estes testes, André, foi detectado o número de 4 jogadores do Internacional com a Covid-19. O que aconteceu? Na semana passada, um jogador estava com dificuldade de se recuperar, procurou o médico, fizeram o teste, foi constatado Covid-19. Na última segunda-feira foi feita uma bateria de testes daquele tipo mais rigoroso, que detecta realmente através da mucosa, né, se o jogador tem ou não a Covid-19, e mais 3 foram detectados de forma positiva e afastados, esses 4 do grupo de jogadores. Mas o que significa isso, hein, André? Bom, a gente fala tanto de volta de futebol, de volta de treinos. Com todo esse rigor aconteceu isso? Pois imagina, né? Agora, eles fizeram algum rastreamento, será, Glauco, para saber se foi lá dentro, se foi no caminho ou contato com alguém? É um grande segredo. O Inter não revelou, inclusive, quais são esses 4 jogadores. A informação que se tem extraoficial é que pelo menos um seria titular absoluto, mas não se sabe exatamente quem são esses atletas. O Inter mantém lá o seu protocolo, mas, logicamente, aquilo que a gente já comentou. O jogador sai do estádio em determinado momento, sai do centro de treinamentos e tem contato com outras pessoas, né? Então, fica aí o alerta. Enquanto em outros locais, Rio de Janeiro, por exemplo, tem bola rolando, por aqui está acontecendo isso. E para terminar, André, uma notícia preocupante envolvendo o técnico Julinho Camargo. Já teve passagem pela dupla Grenal, Veranópolis, dupla Caju, enfim. Ele tem 49 anos, está internado no Hospital Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre. Aliás, ele e a esposa com sintomas da Covid-19. Ontem ele sentiu falta de ar, resolveu procurar uma ajuda mais especializada e está internado, tá? Está sendo observado, logicamente. Como eu disse, tem 49 anos, mas não está entubado. É claro que gera uma grande preocupação. Obrigado, Glauco Pazza. 11h47. Começamos agora a falar sobre a previsão do tempo e os estragos pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do ciclone bomba que atingiu, né, toda a região sul na tarde de ontem. Muito bem, Estael Cias, assim como nós tínhamos antecipado, já na segunda-feira à noite a Estael falava em ciclone bomba. O que é o ciclone bomba? Um ciclone que ele é formado de maneira muito rápida e os efeitos são esses que nós temos já com 10 mortos aqui na região sul do Brasil. Estael, antes da gente mostrar aí todas essas imagens desses estragos e também a atual situação aqui pelo estado, a gente precisa saber como é que vai ficar o tempo daqui para frente, né? Porque há um temor, por exemplo, em Santa Catarina, dos efeitos ainda durante a tarde. Tipo uma segunda onda, isso é possível, Estael? Bom, André, nós tivemos então a formação deste ciclone, ele está no Oceano Atlântico a sudeste do Rio Grande do Sul, é preciso ressaltar o posicionamento dele. Embora esteja na altura do Rio Grande do Sul, ele tem uma área de efeitos muito ampla, e por isso nós tivemos lá Santa Catarina e Paraná sendo afetados. O que se espera a partir de agora é que esse ciclone já formado vá se afastando gradativamente para alto mar. Continua influenciando a condição meteorológica, continua trazendo efeito na força do vento,
Mas a partir de agora, gradativamente, a expectativa realmente é que o vento vai enfraquecendo, especialmente do meio da tarde em diante. Falar que o vento vai enfraquecer não quer dizer que não vai ter vento. Vai ter vento. Pode ter rajadas, né, Estael? Vamos dar uma olhadinha ao vivo agora, a imagem aqui de Porto Alegre, o sol querendo, né, aparecer, porque já na fronteira oeste o sol já aparece desde de manhã. Então a gente agora não tem chuva, temos aí algumas nuvens, né, aliás, bastante nuvens, o sol querendo aparecer e no momento não tem vento. Estael, não tem vento agora. É interessante falar, André, que hoje é um dia que nós vamos ter, assim, o que a gente chama de tempo instável. Vai ter períodos de sol, vai ter períodos de nuvem e ainda vai chover. Aquilo que a gente diz, o tempo não vai firmar na Grande Porto Alegre, litoral e serra. Nós temos aqui um mapa, se desse para conseguir diminuir um pouco o zoom desse mapa, para a gente conseguir mostrar melhor o posicionamento, onde anda o ciclone. O olho, né? O olho, né? O centro deste ciclone. Aqui está o Rio Grande do Sul, né? Quem consegue ver direitinho aqui o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e veja a posição dele. Está a questão aí de talvez 150, 100 quilômetros aqui da região metropolitana. E veja, como eu falei, está a sudeste do Rio Grande do Sul. Então, o posicionamento dele no oceano está já distante da costa, mas vejam toda essa região aqui de influência ainda afetando o Rio Grande do Sul. Principal ponto, o vento mais forte, ele fica mais próximo do centro deste ciclone. Então, a região litorânea, toda essa faixa aqui pegando, principalmente mais próximo das praias aqui de Imbé, Torres, região de Mostardas, ainda tem a influência desse vento mais forte. E Santa Catarina também, porque Santa Catarina ainda tem essa condição do relevo, né? O relevo, ele avança para dentro do mar, então acaba tendo uma influência maior também do ciclone ainda em Santa Catarina. Mas aquele vento forte, de mais de 100 km por hora, que nós já tivemos aí em várias regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele começa realmente a avançar para alto mar. Deixa eu só voltar aquela imagem ali, gente. Volta um pouquinho, porque tem um telhado que voa. Essa imagem que está aí na tela esquerda, vamos voltar ela, se der, bem no início, para a gente ter uma noção. Olha lá. Sim. Olha a força do vento arrancando como se fosse folha de papel. Não é essa imagem ainda, é uma que as telhas voam assim, que é uma força impressionante. Acho que é essa aí, ó. Acho que é essa aí. Olha lá. Vocês viram? É impressionante. Vocês se deram conta? Em Canasvieiras, vejam a força. Chegou a quanto ali em Santa Catarina, Estael? Porque a gente teve... Jesus! Olha aí, ó. Olha aí o telhado. Olha o telhado. Meu Deus! Uma coisa impressionante. É desesperador mesmo. A gente ouve o tom de voz da pessoa assistindo. Não, todas apavoradas. E Estael teve uma faixa, me parece, mais forte, porque no norte do Rio Grande do Sul, Iraí, nós tivemos também. Sim. E as imagens, elas também são impressionantes. Teve uma faixa muito forte, né? Ali passou de 100 km por hora. Passou de 100 km por hora. E a gente falava que entre a segunda e o início da terça, o vento mais forte ali no norte do estado era um vento quente, associado à temperatura alta. Então, por isso, os temporais foram violentos associados à formação deste ciclone. Então, nós tivemos várias etapas da formação deste ciclone, do nascimento, da ciclogênese, que a gente chama tecnicamente nascimento do ciclone, e essa é uma região sul do Brasil favorável, propícia a isso. E por isso nós tínhamos a interação de ar quente com todo esse processo. É complexo de explicar, e por isso a violência dos temporais no norte do estado e também em Santa Catarina ontem. Vamos botar o áudio aí? Vamos botar o áudio para a gente perceber. Isso aí me atualiza só, também é Santa Catarina, né? Santa Catarina, é Camboriú, se não me engano. Começa a rede voando. Ah, essa aí é dos... não é dos... Meu Deus, meu Deus! Olha o pavor das pessoas. Porque teve o caso dos operários que ficaram pendurados, né? Que para não ficar pendurados, um teve que... conseguiu entrar assim por uma janela. Olha o pavor. Nossa, filho! Tá de casa, gente, tá perigoso! É desesperador. Fecha a janela do quarto! Fecha a janela do quarto, quer dizer, desespero Sim. total. O Glauco tem a atualização pra gente de Santa Catarina, né, Glauco? Isso mesmo, André. A gente tem pelo menos 60 municípios em Santa Catarina que relataram problemas com esse ciclone. Nós vemos imagens que são estarrecedoras. A região do litoral foi muito atingida, né, Estael? Mas Chapecó também, segundo o prefeito, ele nunca tinha visto coisa parecida, tamanho estrago que causou, inclusive uma pessoa morreu. No total, 9 óbitos, 9 mortes em solo catarinense por causa deste ciclone aí, em virtude dos ventos, foram atingidas por árvores ou pela fiação. A gente vê nesse caso aí, por exemplo, foi uma placa que voou e caiu em cima da fiação de alta tensão, né? Causando aí um grande susto e realmente são imagens impressionantes, tá? Aquela cobertura que voou, você pode ver as janelas que estão totalmente danificadas nesse prédio, tudo aí na região de Camboriú, ali no litoral, né, Estael?
Sim. Foi uma região bastante atingida, ventos fortes que em alto mar propiciaram aí ondas de mais de 4 metros de altura, conforme informações lá, inclusive, do pessoal de Santa Catarina. A atividade do porto foi prejudicada, inclusive, uma embarcação teve sérios problemas no porto de Itajaí. E olha, em solo catarinense, os ventos chegaram a perto de 140 km por hora, pelo menos algumas rajadas, isso é o que foi registrado. Eu até queria saber da Stael se havia essa informação de que Santa Catarina poderia ser um centro de mais atenção em relação a esse ciclone, Stael. Você vê aí que a agitação do mar causou também grandes problemas na navegação que foi interrompida, Stael. Sim, a Metsu até alertou na segunda-feira esse risco para Santa Catarina e Paraná. Região sul, né? Região sul. E por que lá teve essa violência? Porque lá nós tínhamos o ar quente, na verdade se formou uma frente fria associada a um ciclone, então foram 2 fenômenos em conjunto, isso é normal acontecer. A gente chamou ciclone bomba porque teve uma formação explosiva e por isso teve essa característica mais intensa. Então esses 2 fenômenos em conjunto, a frente fria ela tem um setor quente, então nós tínhamos o ar quente em Santa Catarina e Paraná, o calor ele serve de combustível e foram nuvens de temporal. Eu não sei se a produção tem como colocar aí a imagem de radar que eu passei agora há pouco, mostrando uma linha de tempestades que varreu justamente toda a parte litorânea de Santa Catarina ontem à tarde e também em Paraná. Aqui nós temos a imagem do ciclone. Olha que impressionante. Essa imagem do ciclone agora é uma imagem do ponto de vista técnico incrível, da gente ver justamente todo esse movimento das nuvens em torno do centro do ciclone. Então, nesse processo de formação, ele formou uma verdadeira linha de temporais ontem à tarde, em linha reta mesmo, é uma linha de tempestades que fez esse deslocamento pelo litoral e por onde passou deixou um raio de destruição lá no litoral catarinense e parte também do estado do Paraná. E aqui no Rio Grande do Sul, daqui a pouco, inclusive, nós vamos até a região da Serra, né? Mostrar os estragos também que nós tivemos na Serra, a cidade de Vacaria bastante atingida. Sim. Agora, essa é a imagem do porto, André. Porto de Itajaí, prejudicando completamente ali. O pessoal estava tentando fazer o desembarque. Não enxergava nada. Não dava para enxergar nada, totalmente prejudicada a atividade. E a gente vê que são estruturas pesadas, né? Olha, veja, e se movimentando com a força do vento. Grande, a consequência disso, nas casas das pessoas, 1.500.000 residências sem energia elétrica em Santa Catarina. O maior dano da história. Aliás, no Rio Grande do Sul também, nós vamos daqui a pouco atualizar sobre o Rio Grande do Sul. Problemas também com a linha telefônica. Né? Clientes da Oi, desde ontem à tarde, enfrentando problemas, ainda há uma instabilidade, só voltou ao normal de manhã, quer dizer, ao normal não, com muita instabilidade também. Stael, antes da gente explorar essa imagem aí, informação que chega nesse momento de Santa Catarina para mais um complicador, o governador de Santa Catarina testa positivo para o coronavírus, Carlos Moisés em isolamento domiciliar, ou seja, mais um problema enfrentado, né, pelos catarinenses. Sim. Nessa hora que se enfrenta a pandemia, se enfrenta os efeitos. Não bastasse isso, André. Olha que imagem, gente. De onde é que é essa imagem aí? Que coisa incrível isso. Gente. Isso é a formação do temporal já aqui no Rio Grande do Sul, viu? Mas falando ainda de Santa Catarina, Florianópolis, situação de emergência em virtude das consequências, né? Muitas árvores também caídas, problema nas comunicações, como você falou aí, das redes de internet também, tá? E muita gente sem energia elétrica, tá? A imagem da formação ali, ela é assustadora. Stael, ontem, quando atingiu ali Santa Catarina, o olho, né, do furacão, ele estava onde, mais ou menos? Só para a gente ter uma noção da força. O furacão, perdão. É da família. É da família, é um primo. Mas a força praticamente do furacão. Sim, não, sem dúvida. Porque o olho do furacão, dá uma expressão, né? O olho do ciclone bomba. Ele estava onde ontem, no momento? Na verdade, ontem, como ele começou a se formar aqui no nordeste da Argentina, o centro da baixa pressão estava posicionado mais ou menos nessa região e foi fechando aqui em direção ao oceano. Sim. Nesse processo, formou essa linha de instabilidade, que era uma linha de temporais, e a linha de temporais aqui cruzou toda a faixa leste de Santa Catarina e parte do Paraná. Esse movimento de rotação, de giro do ciclone, acaba deflagrando a formação de várias áreas de instabilidade e acaba auxiliando, ajudando a formar nuvens muito carregadas com esses violentos temporais. E lembrando que lá nós tínhamos ar quente. O ar quente é um combustível importante para intensificar a força dos temporais. Antes de saber a
diferença do ciclone para o tornado, por exemplo? A gente sabe que Santa Catarina é uma faixa, só lembrando, para quem está chegando agora, são meio-dia e 11h59, quase meio-dia. Nós temos muitas informações sobre os estragos provocados, né, pelo ciclone esse que a gente está mostrando, chamado Bomba, pela formação muito rápida e por isso tantos estragos assim. Já são 10 mortos na região sul, 9 em Santa Catarina, 1 aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida vamos atualizar os estragos provocados, a falta de luz, problemas na região da Serra, região de Vacaria. O hospital de Tramandaí, em plena pandemia, teve o telhado arrancado, né? A gente vê que as árvores, é como se tivesse assim, fosse tudo de brinquedo. É uma força incrível e impressionante. Vamos falar da região do Vale do Caí, também com problemas no Rio Caí. O Rio dos Sinos assustou para quem passou hoje de manhã, como subiu, né, de maneira muito rápida. Então a gente convida todos os nossos telespectadores para participarem. Daqui a pouco eu já vou olhar aqui as mensagens dos nossos telespectadores. Entra na nossa página do Facebook e deixa ali como é que está na sua região, os estragos que teve na sua cidade. Se puder fazer uma imagem para a gente aí, uma gravação de um vídeo de 30 segundos, faça e manda aqui para a gente, Estael. Então a gente teve um ciclone. Qual é a diferença do ciclone? A gente ouve falar muito em tornado, porque se a gente olhar as imagens de Iraí, por exemplo, teve campos que foram de plantações de eucalipto, por exemplo, que foram todos destruídos, né? Na verdade, o ciclone, como a gente consegue ver essa imagem, ela é bem didática, porque mostra justamente a área de atuação. Veja, um ciclone consegue atuar em centenas de quilômetros ou dezenas de quilômetros. É uma área bem ampla a atuação de um ciclone. Ele é gerado aqui no sul do Brasil pelo contraste de temperatura. Nós tivemos temperatura recorde lá em Tramandaí na semana passada e muito frio na Argentina, inclusive com neve. Então, esse contraste, essa diferença de temperatura forma esses sistemas. E o tornado é um fenômeno isolado. O tornado ele se forma a partir de uma nuvem de temporal. Ele atua na questão de dezenas de metros. Então, o tornado ele é isolado e o ciclone ele é abrangente. O que pode acontecer? O ciclone, por ter essa rotação, essa característica, ele pode favorecer a ocorrência de eventos de tornado. Então, um ciclone mais abrangente pode formar situações isoladas de tornado. O tornado acontece em solo e depende de uma nuvem de temporal. Então, forma uma grande nuvem de temporal e, a partir dessa nuvem, 1% das nuvens de temporal no Rio Grande do Sul dão origem a tornados. Então, a gente não conseguiu fazer toda a avaliação de todos os temporais que afetaram o Rio Grande do Sul ontem. Não dá para se descartar que, de forma isolada, possa ter acontecido um tornado em algum ponto do estado. Várias mensagens no Facebook, a Maria Penha também falando na cidade de Barão. Bom, o vento atingiu todo o estado. Todo o Maria estado. Penha, lá de Barão. Também tem o Iago Bruck falando sobre o vento em Sapucaia do Sul, desejando um bom programa a todos nós. A Cristina Xerimelli. Aqui muito vento sem chuva. Aonde? Aonde, Cristina Xerimelli? A Carla Sena, bom dia. Aqui o vento chegou a 106 por hora. Em Santa Vitória do Palmar. Até atividades que ontem à noite chegou a 110 pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A Zudiri Kubiak também falando, em Tramandaí foi assustador, inclusive daqui a pouco a gente vai mostrar, né, Glauco, em Tramandaí, sobre o telhado do hospital lá na cidade de Tramandaí que voou. Mas antes a gente vai para a Serra, vai para Caxias do Sul. Quem está morrendo de frio é o Guilherme. Tá muito frio por aí, Guilherme. Tá bastante frio. E conta pra gente sobre os estragos, principalmente aí em toda a região da Serra. Boa tarde, Guilherme Fadanelli. Boa tarde, André. Eu não estou em Caxias, hoje eu vim para Vacaria. Tu estás em Vacaria, Campos de cima da serra. E sabe quantos graus está aqui, André, Estael? Posso chutar? 2? Vai. 3? Pois é, quase acertou, André. Tá 7 graus, mas a sensação é de 2. Tá muito frio, venta muito, tá chovendo. Ou seja, a gente está pagando os pecados aqui em Vacaria, mas a gente está aqui para trazer informação para todo mundo. Pessoal consertando aí os estragos, pelo visto, né, Guilherme? Exatamente, a gente já vai falar sobre isso, André. Vamos começar falando sobre Nova Prata, porque por lá a gente teve uma informação, né? Infelizmente, a informação de uma morte de Vanderlei Oliveira, de 53 anos. Ele que morreu soterrado por um deslizamento de terra enquanto trabalhava na construção de um tapume que iria ser utilizado lá na construção de um prédio. Esse local ficava próximo a um barranco. Talvez isso tenha provocado esse deslizamento. Esse acidente ocorreu por volta das 11h30 da manhã de ontem e, segundo informações, chovia
muito no momento desse acidente. Ele chegou a ser levado para o hospital lá de Nova Prata, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O Vanderlei, ele era morador de Bento Gonçalves e trabalhava nessa construção lá em Nova Prata. Esse, então, o registro de uma morte causada por esse ciclone. Agora, André, nós viemos, a nossa equipe do SBT na Serra veio aqui para os campos de cima da serra e hoje pela manhã nossa primeira parada foi no município de Muitos Capões. E já na entrada do município, André, além, claro, do frio, do vento, ventava muito hoje de manhã por lá, a gente já se deparou, passando o pórtico, já com a primeira imagem de destruição, que foi um pavilhão de uma oficina mecânica, onde o vento arrancou todo o telhado, acabou também trazendo prejuízos de maquinários, de peças, parte do telhado inclusive voou para o outro lado da avenida e a gente vê aí nas imagens muito vento também hoje pela manhã. Eu conversei com o proprietário dessa oficina mecânica e vamos ouvir agora o que ele conta sobre o momento em que ocorreu esse vendaval. Foi um negócio meio triste, sabe? Deu aquele vento forte, tipo um tornado, e foi arrancando tudo para cima. Chove aí, Guilherme? Oi, chove aqui, André. Vocês estão me ouvindo agora? Estão te ouvindo, sim. Ok. Olha, a gente, além dessa questão ali da oficina mecânica, André, a gente seguiu o nosso caminho por Muitos Capões e a gente encontrou uma casa onde um eucalipto caiu partindo essa residência ao meio. Por sorte, no momento em que ocorreu esse acidente, havia apenas uma pessoa dentro da casa, estava dentro do banheiro e por isso não se feriu. Mas hoje pela manhã a prefeitura trabalhava na remoção desse eucalipto, era uma árvore muito grande, tinha que ser serrada, então foi um trabalho bastante complicado ali das equipes da prefeitura. Ainda na cidade de Muitos Capões, outra imagem que chama atenção é o centro de eventos do município, porque o vento destruiu o centro de eventos, que era um ginásio. O vento retorceu a estrutura metálica, o telhado acabou sendo arrancado, voou para longe e toda essa região ali do centro de eventos está isolada, porque continua ventando muito por lá e ainda há risco, então, de algumas partes ainda voarem com o vento. Então, por ali, a gente já teve uma noção grande da destruição. E o vento não poupou nem a única igreja do município de Muitos Capões. Parte do telhado da igreja acabou caindo na rua lateral e um outro pedaço caiu na parte interna da igreja, destruindo o altar. No momento também desse acidente não tinha ninguém dentro da igreja, mas esse vento aí acabou destruindo parte da igreja, nem os santos que ficavam no altar foram poupados. E agora a comunidade está se organizando para poder fazer aí os reparos que a igreja necessita. A Estael quer fazer uma pergunta e depois também eu quero saber sobre a energia elétrica aí. Estael. A minha dúvida é se a igreja, como tu acompanhou aí as imagens, se a região da igreja e do ginásio são próximas, são áreas próximas, foi uma área mais afetada da cidade, uma área mais restrita? O município, Estael, ele tem 3 mil habitantes, é um município bem pequeno e a igreja fica na mesma faixa, a gente pode dizer, do centro de eventos. Então, provavelmente o vento veio nessa mesma direção, Estael, porque o estrago foi muito parecido dessas duas construções. Inclusive, a gente tem aí a palavrinha do padre, que conta também como é que foi esse momento aí desse desastre em Muitos Capões. Eu estava na casa paroquial quando a gente percebeu a porta, entrou com tudo, né? E só vimos então que atirou para o outro lado da rua lá e as pessoas que estavam passando aí também. Graças a Deus não tinha ninguém, né? E os danos, na verdade, foram materiais, né? E assim eu acredito que agora a gente vai aos pouquinhos reconstruindo e se organizando. E muita dificuldade agora reconstruir tudo isso, porque o estrago que faz estrutural, ele é muito grande, né? E telhado, e aí vem chuva, olha só o que peso tem uma armação como essa aí. Isso é muito pesado. Guilherme, como é que está a situação da falta de luz? Aqui em Porto Alegre, a gente tem informações da CE, que reduziu para 510 mil o número de clientes sem energia na área de concessão da CE em função né, do ciclone bomba. Como é que está a situação aí na Serra, o fornecimento de energia?
Olha, André, hoje pela manhã, a gente lá em Muitos Capões, quando nós chegamos lá, não tinha energia elétrica, os telefones também não estavam funcionando e até o abastecimento de água por lá estava interrompido. Na metade da manhã, voltou a energia em parte da cidade, mas a gente tem imagens que mostram ainda alguns postes caídos. Então, a concessionária de energia, inclusive nós cruzamos com uma equipe da concessionária que estava lá no município para fazer esses reparos, porque o vento arrancou também alguns postes. Então, parte da cidade tinha energia elétrica, outra parte ainda não tinha, o serviço não tinha sido restabelecido. Aqui em Vacaria também, informações que nós temos é que parte da cidade sim já voltou a energia, grande parte da cidade já voltou, são questões mais pontuais ainda. Agora a questão, né, Guilherme, perdão, a questão agora é prioridade, né? A CE está dando prioridade para os hospitais, né, principalmente por causa da pandemia. Então a previsão que a gente tem, pelo menos aqui na região metropolitana e também no litoral, Tramandaí, que a gente vai mostrar daqui a pouco, falar mais sobre o telhado do hospital que foi arrancado. Essa região ela é prioridade, né? A região de hospitais e centros de saúde. Então, até amanhã, pelo menos aqui na região, a gente vai ter ainda, aos poucos, a energia elétrica e também as comunicações sendo restabelecidas. André, agora vamos falar um pouquinho de Vacaria, onde eu estou. Nesse momento venta bastante, mas ontem o registro de ventania aqui em Vacaria chegou a 90 km por hora. Eu estou aqui no bairro São Francisco, que é um dos mais atingidos. Vou pedir para o Fabrício mostrar. A gente está aqui numa residência onde o pessoal está trabalhando aqui na recolocação das telhas, muitas casas aqui com lonas também. Segundo a Defesa Civil aqui de Vacaria, foram mais de 150 chamados. E a maior ocorrência é de destelhamento de casas e também galpões. A Defesa Civil já distribuiu lonas, cordas também, mas esse material acabou rapidamente aqui no município. Guilherme, e a Prefeitura, então, fez uma nova compra por aqui para poder atender toda essa demanda. Guilherme, a gente vai refazer a ligação para ti, porque o áudio ficou muito bom e a imagem estava distorcida. Agora já passou, agora já está bem, já dá para te ver. Mostra de novo aquela imagem ali. Vou pedir para o Fabrício mostrar devagarinho, então, por causa da conexão com a internet. A gente tem aqui as telhas que estão amassadas, né, que foram retiradas. Mas tem uma outra imagem ali que chamou mais a atenção entre duas casas ali. Isso, tem um pessoal aqui, né, auxiliando aqui, e no fundo dessa casa onde nós estamos tem a lona que foi utilizada ontem, né, para cobrir a casa, e hoje de manhã o pessoal conseguiu então começar os trabalhos para consertar aqui os estragos. Essa área aqui onde nós estamos, André, é uma área que ela fica um pouquinho afastada do centro aqui de Vacaria, e é uma área que tem poucos prédios, são mais casas, então aqui é uma área mais aberta, onde provavelmente o vento veio com mais força. Muito bem, obrigado Guilherme Fadanelli pelas informações. Os estragos na Serra, estragos na região metropolitana, estragos no litoral norte, principalmente no litoral norte, muitos estragos. Olha só essa casa, como é que ficou essa casa aí aonde, hein? Em Mateus. Olha a árvore em Muitos Capões. Aqui também, ó, centro de eventos lá de Muitos Capões. Muitos Capões que exatamente 2 anos atrás teve um prejuízo muito grande na cidade com a queda de granizo. Queda de granizo e tem histórico de tornado também. E também histórico de tornado, porque Muitos Capões é alto, né? Sim, 900, 800, 900 Sim, está no trecho de um relevo que acaba favorecendo a severidade dos fenômenos. A gente ainda está avaliando o que aconteceu lá, até por isso que eu perguntei exatamente a posição da igreja em relação ao ginásio, porque foi realmente numa faixa, a tempestade foi mais violenta numa determinada faixa, uma situação mais isolada. Então, bom, depois do vento, da chuva forte que nós tivemos aqui, de média de 100 milímetros, né? Toda a chuva esperada para junho, que veio numa noite, a situação também é preocupante na região dos vales, ali no Vale do Caí, no Vale dos Sinos. Nós vamos até São Sebastião do Caí agora, porque o rio Caí subiu rapidamente e deve continuar subindo. Né? São 74 pessoas, né, que residiam em áreas ribeirinhas, foram removidas pela Defesa Civil. Vejam que o rio Caí atingiu 12 metros e 20 centímetros hoje de manhã, 10 metros acima do normal. Por isso nós vamos falar ao vivo agora com o prefeito Clóvis Duarte. Prefeito, me escuta bem? Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Um prazer muito grande estar conversando com vocês e passando as informações aqui
do nosso município a respeito das enchentes. É um problema. Nós tivemos uma enchente e, na realidade, foi muito rápido, né? Subiu. Em 20 horas, nós subimos de 1,70 m para 11,60 m o nível do Rio Caí. Às 6 horas da manhã de hoje, já estávamos em 11,90 m e ele continuou subindo até 12,70 m. Agora, nesse momento, estabilizou e já começou a baixar o nível do rio. Nós temos, na realidade, 16 famílias removidas, né, para um centro integrado comunitário aqui de um bairro. São 73 pessoas e a Defesa Civil nossa está em alerta total aqui para prestar atendimento à nossa população. Agora, torcer para que não venha o vento sul. Deixa eu perguntar para Estael Cias, porque o vento sul, ele represa as águas e aí é mais difícil de ter o escoamento. Estael nos ajuda, Estael. A partir do momento que o ciclone vai se afastar, nós teremos uma massa de ar polar e o vento vai ser sul. Nos próximos 2 dias, pelo menos, um vento sul constante e que pode ter esse efeito de represamento, dificultando realmente esse escoamento do Rio Caí, do Rio dos Sinos, né, de uma forma geral. Bom, prefeito, a gente vê que são quantas famílias? São 74 pessoas que estão no ginásio, mas tem muita gente que teve a água atingida, né, pelo nível do rio. Quer dizer, são muitas pessoas prejudicadas aí na região, né? Não, são muitas pessoas prejudicadas. A gente remove aquelas famílias que ficam realmente isoladas e a gente vai removendo de acordo com a progressão da subida de nível do rio. Como o rio já parou de subir e foram suficientes somente retirar essas 76 pessoas, 73, que são 16 famílias, nós agora, a previsão nossa, se tudo continuar acontecendo normalmente, como ocorre em todas as enchentes aqui no Vale do Caí, a partir de amanhã já as famílias voltarão para suas casas devidamente assistidas pela Prefeitura Municipal. Prefeito, 2 perguntas. A primeira, como enfrentar esse problema mediante a pandemia, que as pessoas necessitam estar isoladas, né? Quer dizer, uma preocupação a mais aí em meio à pandemia. E a segunda questão, há muito tempo, há esse problema de pessoas que, não sei se são áreas irregulares, mas muitas pessoas atingidas pelas cheias do Rio Caí. O que pode ser feito? Ou essas pessoas saírem, ou alguma canalização? Eu não sei em que parte da cidade que acontece, mas todo ano tem enchente do Rio Caí. Isso, na realidade, o que ocorreu aqui em outras administrações, o pessoal que era o público de risco ganhou casas novas em um bairro onde não vai enchente de jeito nenhum. Só que esse pessoal acabou vendendo essas casas sem poder vender. Quem comprou não poderia ter comprado e eles voltaram para a beira do rio. Então, na realidade, é um problema realmente que a população não coopera, né? Quase todas essas pessoas que nós removemos e que todas as enchentes são removidas tiveram a oportunidade de ter a sua residência fora da área de enchentes, mas mesmo assim venderam com recibos frios, venderam e voltaram para a beira do rio. Na realidade, o ser humano invadiu a área do rio, não o rio que está invadindo a nossa área. Pois é, essa era a dúvida que eu tinha. E fazer isso tudo em meio à pandemia, como fica, prefeito? E ainda tem, para nos complicar ainda mais, né, esse problema do isolamento social. Como é que vai colocar 30 e poucas famílias dentro de um ginásio fazendo isolamento? Então é muito difícil, mas a gente está fazendo o possível, inclusive providenciando alimentação, agasalhos e outros benefícios mais, para que esse pessoal que está fora de suas casas consiga enfrentar essa situação e amanhã, se Deus quiser, voltar todos para os seus lugares para a gente continuar a nossa vida enfrentando o coronavírus, que já é muito difícil. Estael, só para a gente encerrar, prefeito Clóvis Duarte, prefeito de São Sebastião do Caí, com relação ao inverno que está começando, Estael, tem a previsão de chuva para essa região de São Sebastião do Caí, já para a gente ter uma noção do que vai ser o inverno?
Os episódios de chuva no inverno costumam muitas vezes acontecer dessa forma, né? Em poucas horas acabamos tendo muita chuva em situações de frente fria e ciclones. Isso pode voltar a ocorrer ao longo do inverno. Neste mês de julho nós devemos ter o tempo um pouco mais seco na segunda metade do mês, mas agosto e setembro ainda nos reservam temporais intensos e que podem trazer episódios de chuva excessiva. Muito bem, prefeito. Muito obrigado pela sua participação, prefeito de São Sebastião do Caí, Clóvis Duarte. Obrigado. E a gente vê aí 74 pessoas fora de casa. Agora, essa informação aí... Eu era pequeno, e é verdade, tinha enchente do Rio Caí. Aí a gente sempre se perguntava, mas por que essas pessoas não têm uma casa? Segundo disse o prefeito, elas foram levadas para casas, né? Só que aí muita gente vendeu e voltou para a beira do rio. Agora, o porquê vai entender. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o problema do ciclone bomba no litoral norte do Rio Grande do Sul. Mas antes, Glauco Paza nos atualizando, porque tem as imagens que nós temos da região sul, né? Que foi atingida pelo ciclone, são assustadoras. Tanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também, Glauco. Aquela questão de as árvores parece que são arrancadas com a mão, né? Isso aí é em Curitiba, no Paraná, 2 árvores caíram, inclusive tinha carro passando naquele momento ali. E olha, foi um susto danado. Quem estava fazendo esse vídeo, inclusive, manifestou essa surpresa toda na narração. Vamos ver se a gente consegue escutar aí, ó. Caiu pinheiro em cima do carro. Meu Deus! Olha só, o efeito que dá, né, do pânico nas pessoas não é para menos. Olha essa imagem, né? Olha o porte da árvore, né? Não é uma árvore pequena, é uma árvore alta. A gente consegue ver que muitos galhos... Não é um eucalipto, né? O pinheiro, para essa altura, ele tem um tronco, é uma árvore muito estruturada. Eu imagino o estrago que poderia ter feito. O susto de quem estava dirigindo aquele carro. Olha o carro da frente ali, pegou no porta-mala do carro. Imagina o barulho dentro do carro. Em dois carros? 2 carros. Ah, não, são 2 árvores, tá. Sim, a caminhonete parou e as 2 árvores... E agora, por que as outras não caíram também, Isso aí foi em Santa Catarina, ó, André. Isso aí foi em Camboriú também, uma árvore simplesmente tombou. Para a imagem ali. Para a imagem um pouquinho. Olhem o chão. Tá vendo? Olha ali, ó, as pedras do chão. A raiz levantou todo, quer dizer, não tem cimento, não tem pedra, não tem estrutura. Aqui a gente consegue ver melhor, só com a força do vento. Então, olha, ventos que passam de 100 km por hora, o resultado é esse. E é interessante Camboriú porque a gente vê aqueles prédios enormes, né? Então eles acabam formando verdadeiros túneis de vento, né? Acaba encanando o vento, como se fala popularmente, e aí o vento acaba acelerando justamente entre esses prédios. E a gente acaba tendo esses efeitos aí realmente que são Por outro lado, vamos botar essa imagem ao vivo de Porto Alegre agora, só para a gente ter uma noção como está a capital gaúcha agora. Assim, parece uma tranquilidade agora, né? Então, olha só a tranquilidade que está em Porto Alegre. Não te engana, André. Aqui em Porto Alegre é hora de calcular o prejuízo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos saber em seguida. Nesse momento, vento fraco, não sei se a gente pode ter vento mais tarde, até o meio da tarde. O vento ele vai e volta hoje ao longo do dia, não com a força que já tivemos, mas o ciclone está posicionado e acaba gerando esse vai e vem de nuvens e algumas rajadas de vento ainda. Olha ali, a gente volta aquela imagem ao vivo ali, tem uma imagem ao vivo. Aqui, tem imagem ali, tem um pássaro planando. Um pássaro planando, aproveitando o calor, né? O ar quente sobe, aí a hora que o pássaro fica paradinho, só aproveitando a força do vento. Economizando energia. Mas tem uma imagem de Porto Alegre, já que o Glauco falou, cadê a do ônibus? Aquela imagem do ônibus, no ônibus ali, eu acho que foi na Sertório, quer dizer, parecia que o ônibus estava atravessando um rio, uma coisa assustadora. E como essa região de Porto Alegre, ela é mais baixa e como enfrenta problemas ali na região da Sertório, né, na região pertinho do aeroporto. Olha só as árvores, os jacarandás caídos nos últimos tempos, o que já caiu de jacarandá aqui em Porto Alegre. Essa é uma grande preocupação. Na fiação ali, né? Cai na fiação, é uma cidade arborizada, mas também quando tem vento tem esse tipo de consequência. Mas daqui a pouco a gente põe a imagem, né? A imagem do ônibus. Olha aí. Olha o moço de bicicleta ali, assustado, chegou a levantar a bicicleta. Olhem só, isso é na Sertório, aqui em Porto Alegre. Ontem isso, olha a onda que se formou na frente do ônibus. É impressionante. E o volume de água, gente. O volume de água, olha, para cair esse volume de água assim, é muita coisa. Olha a onda que se formou. Quer dizer, ali a altura, olha, quase que 1 metro, né? Quase 1 metro. Quase 1 metro. A onda que ele forma, mais ainda, tá?
Tá bom. E agora a gente vai falar com... A gente já pode ir para o litoral? A gente já pode ir para o litoral? A gente, no litoral norte, um dos principais hospitais foi atingido pelo vento. O Lucas Abate está por lá e vai atualizar as informações para a gente, não é mesmo, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Estou abrigado dentro do Hospital Tramandaí, porque do lado de fora, André, ainda tem muito vento. Está praticamente impossível de fazer uma transmissão devido à intensidade do vento. Foi durante toda a madrugada, André? Durante toda a madrugada, um vento muito forte aqui no litoral. E segundo o relato dos moradores e da própria administração do hospital, a gente tem as imagens na tela aí mostrando o hospital parcialmente destelhado. Foi por volta das 4h30 da manhã que ocorreu o pico desse vento e que acabou destelhando o hospital. E não só destelhou, como por consequência acabou também alagando uma ala do hospital e alguns pacientes, André, precisaram ser transferidos de local. Até para nos dar mais detalhes, a gente vai conversar agora com o administrador do hospital, Luiz Genaro. Administrador, primeiramente, boa tarde, obrigado por nos atender. Seria um problema em qualquer momento, mas agora a gente está num ponto muito delicado por conta do coronavírus. Como é que fica a situação do hospital agora com essa questão do destelhamento? Boa tarde, Luca. Boa tarde a todos os telespectadores da SBT. Realmente, a gente foi colhido numa situação muito complicada, às 4h30 da manhã. Um vento muito forte, destelhou aí uma área aproximadamente 300 metros quadrados e afetou uma das alas do hospital, que é da Avenida Atlântica, né? Que é onde estão os leitos clínicos cirúrgicos, dos pré e pós-cirúrgicos, né? E a área de isolamento. Tivemos a equipe agiu rapidamente, tirou os pacientes que estavam sendo afetados pela situação da enxurrada e foram alocados em outros leitos. Acabamos com mais ou menos em torno de 10 quartos ficaram isolados, estão isolados agora e aguardamos pacientes COVID, que o tempo se estabilize para iniciar os trabalhos de reconstrução, né, do telhado. Administrador, esses são pacientes de Covid? Estavam internados com coronavírus? Não, a área Covid é outra área, são pacientes de isolamento por outras comorbidades, mas é uma área muito importante porque o hospital estava com 95% da ocupação, em função da própria pandemia. Hoje nós estamos com uma taxa de ocupação muito alta, então são leitos que são muito necessários. Nós vamos ter que abreviar o mais rápido possível, fazer mais rápido possível as reformas para que a gente efetivamente possa colocar esses leitos ativos novamente. Lucas, quantos leitos? André, até uma informação. Quantos leitos? São quantos leitos no hospital e quantos estão fechados? São 142 leitos. Não, hoje nós temos 142 leitos e tem 10 leitos que estão fechados. São 10 leitos que estão aguardando a gente fazer a reforma do telhado para reabilitar. São 10 prejudicados, então, por causa do destelhamento. Está compreendido. Pode seguir, Lucas. Não, André, até uma questão que foi repassada há pouco, eu conversei com o prefeito de Imbé, Tramandaí, que estão mobilizados também para reconstruir o hospital aqui de Tramandaí, pelo menos essa ala que foi mais afetada, e eles estavam comemorando porque nessa semana eles iam conseguir abrir mais 5 leitos de UTI, que eram tão importantes, que são tão importantes para o tratamento do coronavírus. Essa abertura vai ter que ser adiada agora. Perfeito. Na verdade, nós temos hoje 6 leitos de UTI Covid, né? Nós passaríamos a ter 11 leitos, só que efetivamente, em função desta situação que aconteceu, nós vamos ter que adiar por alguns dias a implantação desses outros 5 leitos, sem dúvida, porque nós vamos ter que reorganizar as alas de forma que esta ala fique sem habilitação, né? Olha só então a situação, André. Os leitos de UTI tão importantes para a saída da bandeira vermelha, a migração da bandeira laranja, para melhorar também o atendimento à população, agora, por conta desse temporal, vai ficar para mais tarde. Lucas? O hospital ia praticamente dobrar o número de leitos de UTI para coronavírus e, infelizmente, agora esse temporal da madrugada vai ter que adiar um pouco mais os planos. Mas, Lucas, não dá para pegar esses leitos aí e transferir para um hospital próximo para colocar em operação o quanto antes? Porque até fazer essa reforma demora uns dias.
É até uma pergunta do André, administrador Luiz Genaro, se não teria condições de transferir esses leitos de UTI que estão sendo montados aqui para alguma outra estrutura, para algum hospital, para manter o atendimento a esses pacientes. Na verdade, não há necessidade, porque nós estimamos que esta obra de reconstrução, havendo uma estabilidade do tempo, não leva mais do que 3, 4 dias. Então, eu imagino que até a semana que vem a gente já tenha condições de restabelecer integralmente o trabalho do hospital. O problema, Lucas. Já tem uma estimativa? Desculpa, Oi, André. Não, desculpa te interromper, que eu estou aqui já pegando com a Estael Cias. A gente já perguntou para a Estael como é que vai ficar o tempo, então, nos próximos dias, para ver se vai ajudar o hospital aí na reconstrução. Como é que fica, Estael? Hoje e amanhã segue a condição de chuva e vento ainda, né? Aqui, no interior do continente, o vento diminui, mas no litoral a situação é um pouquinho mais complicada. Hoje um dia ventoso, amanhã começando a perder força, aí entra em cena a agitação marítima, o risco de ressaca. Mas o tempo firmar mesmo no litoral, acredito que no sábado, mas domingo já pode voltar a chover também. Então, não teremos um período longo ainda de tempo seco. Viu, Lucas? Diz aí para o administrador que vai ter um período de instabilidade. A previsão do tempo indica, Genaro, um período de instabilidade aí para pelo menos até sábado, domingo, um tempo um pouco mais firme. Já aproveita também para nos dizer o que está de pendência. Eu vi que os senhores prefeitos estavam aqui mobilizados o tempo todo no telefone, rapidamente saiu para nos atender, porque estava em contato com a Secretaria do Estado, empresários aqui da região. O que está pendente aqui para o hospital para conseguir tocar essa obra, além, claro, do tempo? É que, na verdade, são duas coisas diferentes. Uma, o que aconteceu ontem, que foi um fato fortuito, né? Que nós vamos ter que agir e vamos esperar que, por exemplo, da forma como está, se estabilizar um pouquinho mais, já dá para começar a trabalhar. O que nós estávamos discutindo, vocês acompanharam um pouco, eu falei com a secretária Arita por telefone, estávamos conversando sobre a instalação dos 5 leitos. Um leito de UTI precisa de vários componentes, equipamentos. Então, nós estávamos discutindo justamente a questão desse equipamento. O que o Estado vai ceder para o hospital e o que o hospital vai ter que adquirir ou vai ser feito via locação, o que nós vamos fazer em relação ao resto dos equipamentos que precisa para montar esses 5 leitos de UTI. Né? Então, a abertura desses leitos não depende unicamente da liberação daquela área. Não é só da área. Depende de habilitação do Estado, tem toda uma formalidade para isso. Tá? Muito bem. Isso é normal, isso acontece em todos os hospitais. Tem um processo de aquisição dos equipamentos, tem um processo de habilitação, então isso leva algum tempo ainda para a instalação. Tá. Porque são leitos de alta complexidade, então precisam ter toda uma estrutura, para montagem. Né? Tá certo, então, muito obrigado, Luiz Genaro, administrador do hospital aqui de Tramandaí, atualizando todas as informações, André. A gente tem as imagens que são impressionantes, mostram o hospital, pelo menos uma parte dele, parcialmente destruída, e um cenário até, vou te dizer, André, pelo que a gente acompanhou, pelo vento forte que esteve durante até amanhã, toda essa manhã, até que não teve tanto estrago, porque realmente estava bem difícil de permanecer na rua. A gente vê algumas casas, poucas casas foram destelhadas aqui em Tramandaí, algumas em Bé, alguns postes também foram derrubados, placas, mas esse é o principal estrago que a gente pode dizer aqui na cidade, na região do litoral, é aqui no Hospital de Tramandaí. O hospital, obrigado, Lucas, o hospital nesse momento é o lugar mais preocupante, né? A gente vê as imagens aí do telhado do Hospital de Tramandaí, uma boa parte arrancada e aí o chão molhado. Tem a imagem dos postes caídos? Vamos mostrar a imagem dos postes caídos, que a gente vê que também é um palitinho, né? Sim. Nessa hora, ali telha por tudo que é lado. Pode ser que até o estrago não tenha sido grande em algumas casas, mas todas, me parece que assim, um pouquinho, ó, como essa daí. Sim. 2, 3 telhas já é o suficiente para entrar água. Aí o pessoal que tem casa na praia deve estar preocupado, porque como é que vai saber como é que tá, né? Aí muita gente vai... E uma olha coisa, aí, ó. André... Olha só, 1, 2, ali, só ali eu vi 3. E não são de madeira ou são de madeira? Esses são de madeira ainda. Esses ainda são de madeira. Mas
Foi um vento forte. Não, e a gente fala na velocidade do vento, por exemplo, em Tramandaí, 90 km por hora é onde tem estação meteorológica. É possível que em outras áreas o vento tenha sido mais forte. O vento é uma medida feita naquele ponto, naquele momento. Pode ser que as rajadas, provavelmente as rajadas foram até mais intensas do que 90 km por hora devido à intensidade do próprio ciclone. Olha, a gente já falou da Serra, a gente já falou da área de São Sebastião do Caí, daqui a pouco falamos do litoral e em seguida vamos falar do Vale dos Sinos, que também há uma preocupação grande com o Rio dos Sinos. O rio subiu muito rápido, Estael. Muito o Rio rápido. dos Sinos e lá mais para o lado de Lomba Grande, de Novo Hamburgo ali. Olha aí o Rio dos Sinos. Ó. Sim, ontem até a gente falou aqui, né, André? Porque assim, o Rio dos Sinos, né, as principais afluentes ali do Rio dos Sinos estão na Serra, estão naquela região do Vale do Paranhana. E lá o volume de precipitação ficou em torno de 150 milímetros. Porto Alegre teve 100. Mas a região da Serra, a região do Paranhana, que contribuem com a bacia dos Sinos, o volume de chuva foi muito alto no curto espaço de tempo. E a gente já esperava realmente que tivesse um efeito rápido dessa forma. E a preocupação agora com o vento também. Pois é, e tem um outro detalhe, Estel, que eu vou aproveitar. Chovendo, pegando ali o Rio dos Sinos, chovendo lá no Caí, que subiu de maneira muito rápida. São todos afluentes do Guaíba, Do Guaíba. E o que a gente pode esperar aí nos próximos dias para as ilhas do Guaíba aqui? Com certeza, toda essa água vai desembocar no Guaíba e vai provocar uma elevação. E ainda tem vento sul persistente, então vai ter uma subida no Guaíba, sem dúvida. As próximas horas, os próximos 2, 3 dias devem ser de monitoramento, porque leva um tempo para que toda essa água acabe escoando até o Guaíba e tendo esse efeito aí de elevar o nível também. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui na interatividade, a participação dos nossos telespectadores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem nas imagens. Muitas o Guaíba está em 81 centímetros agora. Oi? 81 centímetros é o nível do Guaíba agora. Então Guaíba? deve subir bastante ainda nos próximos dias. Olha só essa imagem aí que a gente vê da Tatiana Ferraz, situação em Garibaldi. Garibaldi também na Serra. Volta ali um pouquinho só. Aqui a gente vê a árvore, olha o tamanho dessa árvore ali, ó. Arrancada com raiz e tudo, não é nem quebrou, né? Arrancou toda a raiz. A situação em Garibaldi da Tatiana Ferraz, obrigado pela participação. O que mais a gente tem de imagem? A Diana Gonçalves, olha só, em Candiota. Obrigado, Candiota, obrigado pela participação. Garibaldi também, a gente agradece a audiência. Tempo nublado agora. E me tiraram, Estael. Eles não me deixam ler. Eu acho que é o Matheus que fica. Olha só. Bom dia, tempo nublado, muitas nuvens aqui em Candiota. Chuva e vento forte pela madrugada. Gostaria de saber como vai ficar o tempo nos próximos dias lá em Candiota. Pertinho de Bagé. Candiota, se preparem para muito frio. Aliás, hoje o vento segue oeste, sudoeste, vento minuano, aquele vento realmente que derruba a sensação térmica. Não é só temperatura baixa, é sensação de frio intenso. E vai seguir assim pelo menos até o domingo. A tendência é de o tempo firmar por lá. Tem sol amanhã, também tem na sexta-feira e pode ter geada no começo do sábado. Muito bem. Então, obrigado aí, Diana Gonçalves, pela participação lá de Candiota. Mais alguma mensagem? Ó, aqui em Sapucaia do Sul está querendo aparecer um sol. Sabe que aqui também, Iago Brook, aqui também. Agora ele mostrando ali, ó, um raio de sol aparecendo lá em Sapucaia. E se a gente botar uma imagem ao vivo de Porto Alegre, a gente vai observar também lá no fundo, assim, com muita boa vontade, né, André? Porque tá bem fechado. Não, mas olha só, a imagem essa aqui, sim. Que eu tô olhando aqui ao vivo para um buraquinho na porta aqui, Estael. Ó, né? Mas é isso aí mesmo, André. Em situações de ciclone é normal ter sol, essas ter aberturas, chuva. Né? Hoje é um dia bem propício, por exemplo, para arco-íris, justamente por causa disso, porque a gente vai ter períodos de sol e períodos de nuvens aí nas próximas horas. Mas o tempo não firma, não dá para arriscar sair sem guarda-chuva de casa hoje. A gente tem o Felipe dos Santos, mandou, em seguida a gente vai mostrar outras imagens que ele fez, também bloqueado em frente ao hospital ali de Tramandaí, onde parte do telhado foi arrancado nessa madrugada. E aqui em Porto Alegre, muitos estragos também, muito vento já desde ontem, né? Final da tarde, acho que foi quando caiu o sinal ali, 5h30 da tarde, eu acho que a partir dali que começou a piorar a situação, né? Glauco. Olha, André, a gente viu aquelas imagens da Sertório ontem, né? Várias ruas com problemas de alagamento, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul aqui da capital. Também muitas residências sem energia elétrica. Aliás, hoje ainda, muitas residências continuam sem luz. E aqui no estado chega-se ao número de cerca de 900 mil residências
com problemas de abastecimento de energia elétrica em virtude deste ciclone. No começo da manhã, pelo menos 15 ruas tinham os efeitos de árvores que caíram. Ou o trânsito foi totalmente interrompido ou foi parcialmente interrompido. Você pode ver nas imagens aí, ó, levantou o calçamento, as calçadas, as raízes ficaram expostas. Por quê? Porque não existe um controle muito grande também da questão das árvores, o que está sadio, o que não está. E a velocidade foi realmente muito grande, mas calcula-se que aqui na capital, não sei se a Israel tem esses dados, a velocidade possa ter atingido aí 70 km por hora, não foi nem parecido com aquilo que a gente viu. 85 no aeroporto. Olha, então, é justamente aquilo que a Israel falava, em determinadas regiões rajadas um pouco maiores, né? Ó, a CE atualizando aqui, ó, regiões mais afetadas com muitos postes quebrados ou derrubados. Região metropolitana, 200 mil clientes sem luz. Litoral norte, 190 mil. Vejam só, no litoral, quase igual o número aqui da região metropolitana. 190 mil no litoral. Em Pelotas, 70 mil. Litoral sul, Rio Grande, 27 mil. Camaquã, 23 mil. Na região metropolitana, a capital tem 100 mil clientes sem energia elétrica. Viamão, 50 mil. Guaíba, 25 mil. E Alvorada, 15 mil. Lembrando que a prioridade da CE, das empresas de energia, é próximos a hospitais e depois residências. A previsão é de normalizar até amanhã o fornecimento de luz. Só para ter uma ideia, 6 postos de saúde ficaram sem funcionar, totalmente sem energia elétrica. Essa é uma questão bastante preocupante. A gente tem uma imagem, que eu não sei se está logo em seguida aí, de uma árvore que caiu, olha, raspando um carro. Esse dono desse veículo já devia estar, olha, acionando o seguro, mas teve uma sorte danada. Quer dizer, os efeitos aqui no estado realmente foram menores. Teve fio que pegou fogo aí, você viu há pouco a imagem, o detalhe ali de um fio que acabou pegando fogo quando se deslocou. Tá aí, ó, a imagem da árvore que caiu pertinho do carro. Nossa! Olha que fino, André. Se fosse assim, se a gente empurrasse a árvore, não ia conseguir deixar tão próximo. Olha, tu falasse bem sobre esses cabos de energia, a CE pede, orienta e implora. Não toque, não tente arrancar, não use borracha, né? Porque, é um isolante. Não toque nesses fios caídos, porque eles escondem muita energia e o risco de morte é evidente. É muito perigoso, as pessoas não devem ter acesso. Aliás, hoje pela manhã, várias equipes da EPTC impedindo o trânsito e o acesso de pessoas a pé, inclusive, em várias ruas que estavam com problemas com árvores caídas e a fiação exposta ali, André. Muito bem, obrigado, Glauco, pelas informações e a gente vai atualizando aos poucos. Ó. A gente tem aqui um mapa, a empresa Oi, ela tem um mapa mostrando os problemas ontem, todo o Rio Grande do Sul sem cobertura telefônica da empresa. Eu estou tentando aqui atualizar e a gente consegue observar que ainda há muitos pontos ainda com problemas aqui no estado. Mas, Estael, vamos falar um pouquinho da previsão aí para os próximos dias, enquanto que eu atualizo aqui o meu telefone, que está devagar. Vamos colocar a imagem de satélite, aquela bela imagem de satélite que mostra ali onde é que está o ciclone agora e para onde ele vai. Nós tivemos, então, agora o ciclone no oceano. Isso aqui é o contraste de temperatura. Esse é o ar gelado que está para chegar no Rio Grande do Sul. Já está frio hoje, a gente está sentindo já a sensação de frio, mas o ápice desse ar frio ele vai acontecer nos próximos dias, especialmente nas manhãs de sexta-feira e de sábado. Devemos ter marcas de temperatura que poderão baixar de zero na fronteira oeste, na Campanha, nos trechos de maior altitude, e mesmo as tardes continuam com pouca elevação. Tardes de 12, 14 graus de temperatura, não vai passar disso. Como o vento vai diminuir, a sensação térmica vai ser mais parecida com o que o termômetro vai registrar, mas é muito frio. Previsão aí de 2, 3 graus negativos em partes do estado. Sábado, como vai ter um tempo um pouco mais aberto, aumenta o risco de formação de geada. Não sei se a produção... Isso, essa é a imagem que eu queria mostrar. Então, justamente, essa é a posição. Aqui está o centro do ciclone, o sistema de baixa pressão
pressão atmosférica, e ele está fazendo esse movimento, essa rotação aqui das nuvens. Por isso que eu falo, o tempo não firma hoje, porque as nuvens vão para o oceano e depois voltam para o continente, trazendo ainda chuva aqui para a Zona Sul, Lagoa dos Patos, Grande Porto Alegre, e ainda até pode chover forte, de forma isolada, mas pode ter chuva forte. Enquanto aqui temos a instabilidade, por aqui entra o ar gelado, vento minuano, ar gelado que vai derrubar a temperatura em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Então, realmente, as áreas que foram afetadas, que tiveram estragos, ainda tem agora a preocupação com o frio, onde tem desalojados, é uma preocupação a esse frio que vai ficar por vários dias aqui no estado. Informações que nos chegam agora que estão agendando uma possível visita do presidente Jair Bolsonaro aos estados do Sul para acompanhar aí os resultados, né, os estragos provocados pelo vento. Nós temos aqui, ó, os mais relatados problemas com o sinal. Eu não consegui, de fato, o contato com a empresa Oi, mas aqui, ó, localização mais relatadas: Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Curitiba, Florianópolis, Alvorada, Caxias, São Leopoldo e Santa Maria, problemas de sinal da companhia Oi. Bom, nós vamos agora atualizar ao vivo, né, os números da Defesa Civil Estadual com todos estes problemas provocados pelo vento forte, pelo ciclone bomba. Por isso a gente conversa agora com o subchefe da Defesa Civil no estado, Coronel Rodrigo Dutra. Coronel, o senhor me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, eu escuto bem. Coronel, como é que está a situação agora aqui no Rio Grande do Sul, por favor? Nós temos no Rio Grande do Sul, em decorrência desta instabilidade que atingiu o estado desde o dia de ontem, né, trazendo no dia de ontem um índice pluviométrico, muita chuva para todo o estado do Rio Grande do Sul, em alguns lugares superando em 24 horas a climatologia prevista para todo o mês de junho. Isso aconteceu ontem, trazendo inundações e alagamentos em vários pontos das áreas urbanas, em mananciais, em arroios menores, seguido desses ventos muito fortes, que em alguns lugares do estado ultrapassaram os 100 km por hora. Uhum. Especialmente na calha norte do estado, nós estamos, neste momento, com 19 municípios em atendimento de ocorrências. São 1.119 pessoas, no boletim das 11 horas, afetadas, desalojadas fora das suas casas, sendo que dessas pessoas, uma parte delas está fora da residência em São Sebastião do Caí, em razão da saída do leito do rio. E nós temos ainda dados sendo atualizados, em especial no que se refere à região do litoral norte. Uhum. Temos ainda a compilação desses dados ainda está chegando a nós em tempo real para a emissão de um novo boletim às 17 horas do dia de hoje. Quantas pessoas fora de casa no Rio Grande do Sul hoje por causa do vento? Neste momento, 1.119 pessoas no total estão desalojadas. Pessoas ou famílias? Pessoas. Pessoas. 1.119 pessoas. Tá. A gente vê aqui, nós estamos mostrando imagens da serra onde teve um deslizamento em Nova Petrópolis. Como é que está a situação das estradas aqui no Rio Grande do Sul agora? Nós temos, neste momento, apenas o acesso ao município de Nova Roma do Sul, quilômetro 39 da RS 448, ainda bloqueado em razão desse desmoronamento desse desmoronamento da pista, não é? Havia outras interrupções em vários pontos, não só das rodovias estaduais, também federais e dentro dos municípios, mas as equipes de intervenção de cada município, no Corpo de Bombeiros Militar, em alguns lugares do Exército Brasileiro atuou, já liberando as rodovias. Permanece o bloqueio total no acesso a Nova Roma do Sul, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e neste momento a Defesa Civil não tem informações sobre a previsão de liberação do trecho. Certo. Uma outra informação que eu acho que é importante, muitas pessoas estão querendo colaborar, né, ajudar essas pessoas que estão fora de casa. Mas no momento de pandemia, a Defesa Civil tem uma outra orientação, não é verdade? Exatamente isso. Nós estamos com a campanha do agasalho já em funcionamento, né? E houve uma restrição em razão do distanciamento controlado. Não há indicação para que as pessoas saiam de casa para fazer essas doações. Então, os pontos de coleta de donativos em todo o estado do Rio Grande do Sul, seja de agasalhos, ou seja de alimentos agora, para quem quiser ajudar essas comunidades atingidas, são os quartéis da Brigada Militar, os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar,
as sedes das prefeituras municipais, que tem a ligação com a Defesa Civil do município, que está integrada conosco através do Sistema Nacional de Defesa Civil, e aqui em Porto Alegre, na Central de Doações, que fica ali no CAF, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Borges de Medeiros 1501, onde nós ali temos um drive-thru permanente instalado. A pessoa entra ali, não precisa descer do carro, o nosso pessoal da Defesa Civil recolhe o donativo e nós fazemos chegar isso nos locais onde ele seja necessário. O que é importante é manter esse cuidado por causa da pandemia, né? Que não dá para sair também. As pessoas querem ajudar muitas vezes e saem distribuindo. Não é para fazer isso. Procure a Defesa Civil da sua cidade. Eu acho que é a melhor orientação, mesmo o Corpo de Bombeiros que vai poder orientar, não é verdade? Tá correto. Essa é a orientação. É a mesma orientação da campanha do agasalho, né? Uhum. Então, nós queremos que as pessoas se mantenham respeitando o distanciamento controlado e que só façam essas doações nesses locais e se houver a necessidade de deslocamento, saída de casa. Há uma outra ferramenta que nós estamos empregando, que são os drive-thrus itinerantes. Tá. Neste final de semana estará em Pelotas. Eles não acontecem em municípios ou em regiões com a bandeira vermelha, em razão da restrição de movimentação de pessoas. Então, neste final de semana, ele acontecerá na cidade de Pelotas, onde nós teremos um drive-thru na frente da sede do 4º Batalhão de Polícia Militar, e é possível que o Corpo de Bombeiros Militar faça uma ação itinerante com a sua viatura, passando nos bairros e recolhendo donativos, para que as pessoas não tenham que sair de casa. A prioridade que tem hoje a Defesa Civil seria mais lona, mais água ou mais roupas? Olha, nós estamos avaliando isso ainda, né? Lonas já foram distribuídos 3.000 metros quadrados de lonas pela Defesa Civil do Estado. Os municípios distribuíram uma outra quantidade que nós não temos, nós não temos o número em metros quadrados distribuídos, mas foi uma quantidade bastante grande. Uhum. Então, nas próximas 24 horas, como nós ainda temos efeitos do vento deste ciclone, efeitos secundários dele, atingindo a costa do litoral norte do estado, nas próximas 24 horas nós teremos condições de dimensionar exatamente quantas pessoas permanecerão desalojadas, quantas terão condições de retornar para suas residências, para, a partir daí, sim, definir a necessidade de agasalhos ou de alimentos. O fornecimento de telhas para a reposição desses bens é algo que demanda uma avaliação melhor de cada município, para que, na impossibilidade de reposição pelo município, o Estado possa acrescentar um apoio adicional. Tá certo. Subcomandante da Defesa Civil do Estado, né? Comandante Rodrigo Dutra, muito obrigado pelas suas informações. Aí a gente está à disposição aqui no SBT para o que for preciso. Obrigado ao senhor e uma boa tarde. Nós vamos direto agora. Boa tarde. Boa tarde. Vamos direto para Tramandaí, na beira da praia. Lucas Abate, como é que está agora aí, Lucas? Pois é, André, pelo menos diminuiu um pouco mais o vento. De manhã, por volta das 9 horas, 8 horas da manhã, quando a gente chegou aqui nesse ponto, estava praticamente impossível de permanecer por aqui, até mesmo de gravar, porque o som não saía devido à força do vento. Agora parece que aos poucos o vento está diminuindo, está perdendo força. A gente consegue ver até também, André, que parece que o tempo aos poucos quer abrir, quer aparecer um pouco mais, sair um pouco das nuvens, mas permanece o tempo instável, mais fechado por aqui. A gente tem as imagens do mar também aqui, ao vivo, região central de Tramandaí. O mar avançou bastante, dá para ver pela marca da areia que ele avançou ao longo da manhã e agora parece também que aos poucos vai recuando. Então esse é o cenário aqui em Tramandaí, parece que o tempo vai começar a melhorar, diminuir bastante o vento, conforme até mesmo a previsão do tempo, André. A Estael vai ajudar a gente, Estael, porque essas nuvens escuras aqui, o ciclone, ele vai se auto-empurrando para o mar. Exatamente. As nuvens, elas estão no movimento de rotação, então realmente vai haver períodos de melhoria, é provável que o sol em alguns momentos vá aparecer hoje, mas como eu falei, o tempo ainda não firma, volta a chover na região de Tramandaí, o mar ainda vai ter, a agitação marítima, o risco de ressaca, ele é alto e vai continuar nas próximas horas, porque o ciclone ele vai ter esse efeito de empurrar a água contra a costa, pelo menos ainda na quinta e na sexta-feira. Então, essa agitação ainda pode aumentar, a altura das ondas também ainda pode aumentar, como efeito do ciclone, na medida em que ele vai se afastando para dentro do mar. E as rajadas de vento também. Não devemos já ter vento tão forte como já foi registrado, mas o vento ainda vai ser marcante ao longo de toda essa quarta-feira por lá. Agora é importante relembrar, né, Estael, que a chuva toda que caiu
caiu no estado, os rios, arroios, a água está descendo ainda. Então, se a gente tem problema no Caí, pode ter problema ali no Vale dos Sinos, pode ter problema também aqui em Porto Alegre. Mais adiante, né? Exatamente. Choveu muito justamente em áreas importantes, ali na bacia do Caí, na bacia do Rio dos Sinos, e toda essa água vai escoando em direção à região do Guaíba. A bacia do Jacuí também teve chuva importante, mas os efeitos maiores a gente percebe entre a Serra e a região dos vales aqui na Grande Porto Alegre como efeito da chuva, que foi muito volumosa. Diga, Glauco. Stael, uma dúvida, com todo esse cenário aí das últimas horas, continuamos tendo previsão ou possibilidade de neve ou não? A possibilidade é pequena, não é neve de acumulação, nada assim, mas a gente tem uma possibilidade pequena, maior para o Planalto Sul catarinense, com o aumento do frio nas próximas horas, com a manutenção da instabilidade. Então, Bom Jardim da Serra, aquela região ali de São Joaquim, tem uma pequena possibilidade. No Rio Grande do Sul, em território gaúcho, São José dos Ausentes, uma pequena chance aí ao longo da quinta-feira e talvez ainda na sexta vai depender da chuva, vai depender das nuvens, porque a neve é um tipo de chuva, é um tipo de precipitação. Deixa eu mostrar essa imagem aí pra gente... Quem vai pra praia sabe muito bem que a casinha ali do salva-vidas, né, dos guarda-vidas, elas ficam longe do mar, tanto é que eles fazem aqueles montes de areia. Olha onde é que tá a água aí, ó. Ele tá mais alto, né? Já subiu, né? Subiu bastante. Já subiu e já avançou, né? Então... E lembrando que é todo o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, que fica em alerta hoje à tarde, né? Fica em alerta, litoral do Rio Grande do Sul, litoral norte, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso é ao vivo, gente. Então, olha como as nuvens estão ali ainda imagens escuras. ao vivo. Agora, esse mar mexido, agitado, é agora, nesse momento. E lembrando, André, lembrando que afetou a navegação também aqui no Rio Grande do Sul, tá? Porto de Rio Grande, enfim, ali justamente por causa da força do vento em virtude das ondas. Né? E mais, o vento aqui no continente diminuiu, mas em alto mar, ao redor do ciclone, o vento continua forte, talvez até bem mais forte do que aqui no continente. Então, o risco de navegação realmente em alto mar ele é altíssimo devido à posição, à atuação deste ciclone. Stael, agora a gente está hoje, é 1º de julho, nós estamos aí entrando engrenando o inverno. E a gente vai ter, pelo menos até o dia 15, um alerta de temperaturas não muito altas, né, Stael? O mês de julho, climatologicamente, é o mês mais frio daqui do inverno no Rio Grande do Sul. Tipicamente, o mês com as menores temperaturas. E esse mês vai fazer jus à sua característica. A previsão aí até metade do mês é de várias massas de ar polar chegar ao estado e praticamente manter um cenário de temperatura baixa, especialmente a temperatura das manhãs, das madrugadas, mas as tardes também serão frias. Por exemplo, esses próximos 5 dias, a temperatura vai ficar em média na casa de 13 a 14 graus. Então, é frio de inverno mesmo, previsto. Pelo menos até metade do mês, a temperatura não vai dar saltos. 30 graus, 25 graus, vai demorar um pouquinho para a gente ver. Temos informações do Vale dos Sinos, que também foi atingido pelo vento forte, né, Glauco? Olha os números aqui, André. 110 milímetros em 24 horas. Isso foi o que choveu no Vale dos Sinos. Novo Hamburgo vive um problema à parte ali. Não basta não ter luz, também falta água em pelo menos 9 bairros de Novo Hamburgo. Uma coisa leva a outra, né? Que é a questão das bombas também, né? E o que chama a atenção... a gente até ia entrar com a Aline Schneider, né, a nossa correspondente no Vale, mas também por causa da variação de sinal tivemos um problema aí de contato. Mas o Vale dos Sinos tem esse perigo, toda a região ali de Campo Bom, de Novo Hamburgo, o pessoal de Lomba Grande, onde nós temos muitos rios, arroios, né, Stael? Tem muita gente que está próximo e é atingido, então vale esse alerta também a partir de agora. Não, e é um vale, né? Então a água está escoando, a água está descendo para esse vale. Já teve chuva de 110 milímetros no Vale dos Sinos e já teve esse efeito, mas tem toda a chuva da Serra que foi mais volumosa, teve uma maior quantidade, 150 milímetros na Serra, e essa água está descendo ainda para o vale. Então vai ter um reforço da elevação do nível do rio. Oi, Glauco, a gente está olhando aqui, Glauco, antes só... aproveitar essa imagem viva. Eu estou aqui escorado aqui na minha bancada. Porque olha só a força, né? Da água e a estrutura dessas plataformas. Eu não sei como é que elas aguentam. Eu não entendo como que aguentam. Olha, que estrutura que tem essas plataformas de pesca. Essa imagem a gente é ao vivo, tá? Nossa equipe está lá com o Lucas Abate. Estamos mostrando ao vivo em Tramandaí, aonde agora o ciclone deixa ainda algumas nuvens e se vai em direção ao mar, ainda provocando vento forte aqui, Glauco.
Não, você falava da dificuldade da comunicação, né? Inclusive citou a Oi. Na verdade, todas as operadoras estão com mais ou menos dificuldades. Elas lançaram, inclusive, notas, estão tentando resolver seus problemas. Então, você que está em casa, corre o risco, sim, de ficar sem internet, além, é claro, Verdade. de ter outros problemas, tá? Põe aquela imagem ali de novo da queda de barreira, Matheus, por favor, o nosso Matheus Dílio. Ele vai botar a imagem ali entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, tá? Eu me enganei, falei Nova Petrópolis, mas não é. Tá aí, ó. É ali próximo a Nova Roma. Mas fico alerta porque as nossas estradas são muito ribanceiras. Então, nós tivemos uma chuva muito intensa, muito forte. Vale o pedido e do risco que tem andar nas rodovias. Ande com muita atenção. Estel, estás convocada para amanhã voltar aqui com a gente. Amanhã é quinta-feira, é o teu dia de ver, não tem como não. Né, para a gente atualizar todas as informações. André, eu queria saber dos gafanhotos. Do gafanhoto, para a gente encerrar, eu tenho uma imagem exclusiva, sabia? Ah, é? A primeira noite dos gafanhotos aqui na região, né, do Uruguai, sabia? Como assim? Sabe que eles vão à busca do calor, né? Sim. Aí a gente teve a imagem, né, que eles estavam voando lá no Uruguai, Argentina, região de Corrientes. E aí esfriou. Aí olha só a imagem que a gente tem da primeira noite deles em Corrientes, com frio. Hã? Não é fácil. Não tá fácil nem para gafanhoto. Não. É brincadeirinha, né? A gente tem que brincar um pouquinho, né? O tempo não tá para gafanhoto mesmo. O tempo não tá para gafanhoto. Falando nisso, os gafanhotos, né, continuam ainda lá na região. Não tem jeito, eles vão ficar, estão em reunião decidindo aí o que vão fazer, mas lá distantes do Rio Grande do Sul. Estão de barriga cheia, já comeram bastante, né? E agora estão lá aguardando, então, a hora de se debandar. Mas tu viu só, Glauco, o estado dos gafanhotos, coitadinhos, eles não esperavam que iam encontrar com esse frio eles achavam aqui. que ia ter calefação. E a gente vai encerrando o SBT Rio Grande nesse minutinho final, imagens de Santa Catarina, onde, infelizmente, já temos 9 mortos em Santa Catarina, um desaparecido. Os estragos provocados por esse vento forte do ciclone bomba, né, Estael? Isso aí foi no porto de Itajaí. Tem outras imagens que a gente vai vendo aí no litoral, em edifícios, quedas de árvores, Estael. O importante é a gente falar que o pior já passou. Eu acho que essa é uma informação importante. Para quem tem muita gente assustada, a gente sabe que sempre agora a gente está no momento que fake news são disseminadas nessas situações aí de tempo severo. Então, o pior associado ao ciclone já passou. Em alto mar fica a situação ainda de risco, mas a tendência é de melhora a partir de agora. E ontem alguém falou que a gente estava exagerando, mas não tá. Tá aí, a gente mostrou, informação. Né, alertou a todos, 19h20, Luciane Coleman com segunda edição, e a gente volta amanhã às 11h40. Tchau, tchau.